paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Estamos estudando a carta de Paulo aos Colossenses. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós estamos agora nos dirigindo para o segundo capítulo, fechamos já praticamente o primeiro capítulo e vamos até metade mais ou menos do segundo capítulo, falando sobre as advertências em relação às heresias também. Então, vamos lá. Essa carta que foi endereçada aos Colossenses, ela seria eventualmente, depois de lida na igreja de Colossos, ela seria também mandada para Laodiceia. Laodiceia, nós já vimos no outro vídeo, ficava ali pertinho e, portanto, as cartas de Paulo, elas eram lidas pelos membros das igrejas e depois elas eram enviadas para outras igrejas para também serem lidas em outros lugares. Assim, aos Colossenses foi para a igreja em Laodiceia e a da igreja de Laodiceia veio para a de Colossos. Né? Aqui Paulo começa falando desta unidade da igreja. A igreja é uma única, sendo o corpo de Cristo e sendo Cristo a cabeça da igreja. Portanto, todos os membros das igrejas, tanto internamente quanto entre as igrejas, eram vinculados por conta de um amor que os unia. Cristo, portanto, a imagem de Deus, conforme nós já vimos, ele vai fornecer a chave para resolver os mistérios de Deus, os ensinamentos de Deus, a vontade de Deus. Tudo aquilo que nós podíamos chamar de enigma de Deus vai ser resolvido por Cristo, porque Cristo é a essência de Deus. Ele, Cristo, é onde está toda a sabedoria, todo o entendimento e todo o conhecimento. E o Espírito Santo, se nós pedirmos, ele nos dará todo entendimento, sabedoria, conhecimento, discernimento, proteção, para que nós possamos descobrir os enigmas, os mistérios de Deus. Em relação à sabedoria e conhecimento, nós já andamos falando sobre isso. Tanto um quanto o outro são constituintes do caráter de Deus. São vistos aqui quando nós falamos de redenção humana, quando nós falamos de soberania de Deus, nós vemos a sabedoria, o conhecimento, tanto na redenção quanto na soberania de Deus. Cristo veio para os cristãos ser aquela sabedoria de Deus. E nós vimos num vídeo anterior que, assim como Logos, assim como o Verbo estava no início da criação e toda a criação havia sido feita desta forma, pelo Logos, pela palavra, pelo Verbo, que vale dizer Jesus estava lá, Cristo estava lá, também pela sabedoria que estava lá naquele momento de criação. Portanto, tudo que foi feito e tudo que estava sendo oferecido, ou que está sendo oferecido, ele tem este elemento de sabedoria, ele tem esse elemento de conhecimento que é dado por Cristo. Ele, portanto, é pleno. É pleno no sentido de que ele está encarnando, ele se fez carne, e totalizou em si os atributos divinos. Portanto, aqui nós vemos Jesus
se relacionando com os humanos, com os homens, através da sabedoria do conhecimento de Deus, tá? E trazendo em si toda a essência e o caráter de Deus. Portanto, é esse relacionamento que é ressaltado aqui por Paulo. Paulo, ele sempre exorta, isso em todas as obras de Paulo, em todas as cartas de Paulo, ele sempre exorta o povo a ficar firme, a ficar inabalável, a ter aquela segurança na rocha que é Jesus. Não se desviar, não fraquejar. Por quê? Porque Jesus tem poderio, tem senhorio e ele tem uma saída, ele tem uma libertação para todos os nossos problemas. Portanto, estar em obediência ao senhorio de Jesus é o ensino de Paulo. É o ensino do ministério de Paulo e de todos aqueles que seguiam o seu ministério. Nós não somos chamados para viver a nossa vida do jeito que nós queremos, amados. Não é assim. Nós somos chamados a vivermos uma vida em reconhecimento do senhorio do Senhor. Ele é Senhor. Portanto, nós temos que reconhecer o seu senhorio, a sua soberania. E aí ficar radicado, enraizado, é deitar raízes que se apegam ao solo. Amados, quanto mais profunda for a raiz, quanto mais crescer esta raiz, mais ela se apega ao solo, mais nós crescemos e não tem vento que nos ameace, porque nós estamos bem enraizados. Ou também, se você quiser usar a expressão edificados, no sentido de crescer cada vez mais. Mas, amados, não se esqueçam que o edifício não é só aquilo que se enxerga. O edifício, ele é primeiro colocado sobre fundamentos. Então, estar edificado não é só botar um tijolinho em cima do outro e fazer uma janela e uma porta de vez em quando. Não. Ser edificado é, primeiro, antes de tudo, fazer um fundamento que vá resistir à construção. E aí, ser confirmado, que é, em verdade, um termo que nós usamos em contratos, que é ratificar, que é tornar obrigatório aquele contrato que nós fizemos com o Senhor, dele nos salvar, dele nos proteger, dele nos guiar, dele nos apoiar, dele estar conosco em todos os momentos e de nós obedecermos e glorificarmos. Ele fala em cuidado. Cuidado, ele fala especificamente, né? Cuidado com as coisas do mundo, para não enveredar pelo ensino herético, o ensino dos hereges, dos falsos mestres, das filosofias deles, daquilo que eles ensinam que não tem nada a ver com a verdade de Cristo, a verdade do Senhor. Eles dominavam os segredos do universo. Eles, sim, tinham conhecimento. Por isso, muitos deles eram chamados de gnósticos. Gnosis é a expressão latina para conhecimento. Então, eles se achavam espertos, eles se achavam sábios, eles se achavam os maiorais. Mas eles não se fundavam em Cristo. Muito pelo contrário. Eles se fundavam
Eles baseavam os seus ensinamentos nas suas próprias criações e não na verdade de Cristo. Cristo, a plenitude de Cristo, quer dizer que Cristo representa o caráter de Deus, a essência de Deus. Tudo que é da vontade, da soberania, do poder de Deus. Cristo é esta plenitude de vida. E este Cristo, que era divino, se despe da sua divindade e vem habitar como homem junto conosco, para trazer uma salvação, uma verdadeira salvação. E ao mesmo tempo, essência de Deus, divino, ao mesmo tempo, pessoa humana. Isto é uma mensagem poderosa e profunda que eles não entendiam. Então, eles falavam de coisas que depois Paulo fala de rudimentos do mundo. Se estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos sujeitar de novo a essas ordenanças? Não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode, esse é dia de festa, aquele não é dia de festa, esse é dia de lua nova, esse é sábado, observe isso, observe aquilo. Cuidado com os anjos, cuidado, vamos fazer um culto aos anjos. Tudo isso Paulo chamou de rudimento do mundo. E não era a plenitude e superioridade de Cristo. Cristo não veio uma parte, não veio um pedacinho. Não, Cristo veio inteiro. Ele representa toda a essência divina. Não tem intermediário, não tem anjo. Não tem intermediário. Jesus veio como o sumo sacerdote. Jesus veio como o realizador da obra salvífica. Não tem mais ninguém entre Deus e o homem que não seja Jesus. Nele habita a plenitude divina, na sua totalidade. Tanto nele quanto na igreja, que é o corpo de Cristo. Nós, sendo o corpo de Cristo, temos uma participação nesta plenitude. Sim, ele e a igreja, ele, o cabeça, nós, a igreja, formamos um único corpo. E Cristo, amados, já venceu na cruz do Calvário todos os inimigos. O verso 15 diz que despojou os principados, potestades e expôs publicamente ao desprezo, e deles triunfou na cruz. Então, por que voltar a um rudimento? Não há razão de ser. Paulo está explicando que não tem razão para nós darmos um passo atrás, quando nós já andamos bastante. Ele trouxe libertação. Não somos mais escravos destas potestades, desta tirania do mal. A morte de Cristo na cruz nos salva do mal. Ela aplica uma vitória sobre o mal. E, portanto, como nós lemos agora há pouco, no verso 15, despojou os principados e as potestades e os expôs publicamente ao desprezo. Deles triunfou na cruz. Eles achavam que a cruz era a morte. Eles achavam que a cruz era a derrota de Cristo. Mas a cruz foi a salvação. A sua morte, a sua vitória, tanto na morte de cruz, quanto na sua ressurreição. A morte na cruz e a vitória na ressurreição. Cristo estava representando o corpo. Portanto, se nós somos com Cristo na morte e na ressurreição, nós somos com Cristo na morte do velho homem, na morte do pecado e na ressurreição para a nova vida. Para a nova vida. O meio para isto, para esta vitória, fica sendo
o batismo. Porque o batismo era o passo seguinte à profissão de fé e de conversão. Antes da incorporação dos colossenses ao povo de Deus, eles estavam fora da misericórdia de Deus, segundo a aliança antiga. Moralmente, eles eram pecadores, alienados, longe da presença de Deus, como povo rejeitado. Eles estavam numa posição ruim, numa posição desagradável. Havia sobre eles, como havia sobre nós antes de aceitarmos a salvação, amados, de aceitarmos essa salvação de Cristo na cruz por nós, antes de entendermos isso, nos arrependermos e aceitarmos este mistério, tá? Contra nós tinha uma cédula, uma nota promissória de uma dívida que nós tínhamos que pagar. Mas Deus aprove a ele, por amor e misericórdia, liberar o seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário e trazer vida para quem estavam na morte, tanto nós como os colossenses e tantos outros. E o perdão àqueles que estavam sob o poder do maligno. Esta nota promissória, ela foi paga. Não é a lei em si que Cristo aboliu na cruz. Cristo pagou a conta disto. Cristo cumpriu a lei. Cristo cumpriu a maldição da lei, morrendo por nós e pagando a nossa dívida. Isso não é rudimento de fé, meu amado. Isto é profundidade de fé. Então não tem comida, não tem alimento, não tem dia santo, não tem anjo, não tem nada. Só tem Cristo, a sua cruz. E lá na cruz, a misericórdia e o amor de Deus. Jesus suportou esta maldição. Suportou por quê? Por causa da nossa salvação. Em favor de nós e cancelando um escrito de dívida. Os judeus diziam que existia um livro de obras e um livro de pecados, né? E que à medida em que nós íamos vivendo esse livro ia sendo preenchido. Então o que Cristo fez? Ele assumiu um corpo humano, uma humanidade, encarnou, se fez carne e levou esta carne, este corpo para a cruz, para ser pregado lá na cruz. Junto com este corpo, com esta carne, ele pregou também os nossos pecados, se identificando com o homem pecador na sua morte. Portanto, ele toma sobre si a nossa conta de culpa e faz dela a sua responsabilidade na morte, morrendo, né, por nossa culpa, pagando a fatura dos nossos pecados. Como vimos no verso 15, ele despojou os principados e as potestades. A vitória de Cristo envergonha esses principados e essas potestades. Que são esses principados e potestades? São forças espirituais que nos acusam, que nos tentam derrotar, que nos tentam destruir. Eles achavam que Cristo era fácil de vencer porque ele era só um homem. Era só um homem. Era um cenário para eles acabarem com Cristo. Mas não era isso. Jesus não era só um homem. Ele era divino também.
Ele foi identificado com a raça humana quando ele se fez carne. Mas ele não era só humano. Ele era divino também. E o poder que ele exerce aqui foi suficiente para não só desmascarar este poder, mas também para triunfar contra este poder. E ao triunfar sobre este poder, eles estavam tirando todos as honras, todos os poderes desse mal que existia na terra. Eles eram usurpadores, rebeldes contra a autoridade de Deus. E por isso eles foram desmascarados. E Cristo os vence na cruz, na sua morte. Ele vence os poderes do mal. E ele nos dá uma vitória retumbante, porque a partir daquele momento nós podemos ter comunhão com Deus e viver na sua companhia e não ter do que nos envergonhar, porque nós somos feitos inculpáveis, porque nós somos feitos separados por conta deste amor manifestado naquela cruz. Amém, amados? Bons estudos.